Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre narcisismo, né? O que isso quer dizer? Por que nós nos referimos a determinada pessoa, né? Adjetivando-a de ser narcisista, né? O que é uma pessoa narcisista, né? Então, isso é um conceito que é muito usual cotidianamente, a gente se refere a determinadas pessoas usando essa expressão, né? Fulano de tal é uma pessoa narcisista, né? Essa pessoa é muito narcisista. Mas afinal de contas, o que é ser uma pessoa narcisista? Você se considera uma pessoa narcisista? Vamos falar sobre isso? Vem comigo? Então nós chamamos, né, o colega de trabalho de narcisista porque ele quer as coisas do modo dele. Chamamos o nosso patrão de narcisista porque ele só pensa no próprio lucro, só pensa no bem-estar dele, não pensa nos funcionários, né? E outras situações que a gente qualifica uma pessoa de ser narcisista, né? As crianças em determinada idade, elas são narcisistas, né? Mas você já parou para pensar, né, que isso também pode ser uma condição atribuída a determinadas mães? Você já parou para pensar que existem mães que são extremamente narcisistas, né? Quais as implicações, né, que isso traz, né, de uma mãe ser narcisista? Como é essa relação mãe e filhos, né? O termo narcisista, né, o termo narcisismo, é extraído da mitologia grega. É comumente usado na psicanálise para definir uma personalidade. Também diz respeito a um transtorno que torna a vida, né, de quem convive com essa pessoa que tem esse comportamento, né, uma relação muito delicada, especialmente, né, se essa pessoa for a nossa mãe. O narcisismo, em doses equilibradas e bem consciente, é parte indispensável para a manutenção da nossa autoestima, né, fazendo com que cuidemos mais do nosso corpo, da nossa mente, de nós mesmos, né? Esse narcisismo, ele diz muito sobre a manutenção da nossa autoestima. E isso é bom, né? Porque nós precisamos cuidar dos nossos objetivos, dos nossos ideais. Então é natural e é normal que eu faça de tudo para que as coisas que me envolvem esteja bem, né? Que esteja no devido lugar, né? Que as pessoas que eu convivo, né? Que sejam pessoas escolhidas por mim, né? Então, eu diria que esse aspecto do narcisismo, ele é positivo, porque ele trata da nossa autoestima, não é verdade? Agora, se pensarmos que tem o seu oposto, qual seja o narcisismo de morte, né? Esse sim precisa de uma atenção especial. Esse narcisismo de morte, eu diria que é quando a gente perde o controle da situação, né? Queremos tudo o quanto sonhamos em tempo real. Nós queremos controlar tudo e a todos, né? Então, ou seja, é uma situação em que a pessoa, ela, digamos assim, ela já não quer tão somente as coisas só para você. Ela quer tudo, ela quer controlar todas as situações, né? No emprego, né? Ela quer dominar tudo, né? Quer receber toda a atenção, não quer atenção pela metade, ela quer toda a atenção. Esse narcisismo precisa ser trabalhado, precisa ser pensado. Agora,
Quando quando isso está relacionado com a relação mãe e filho. Então esse narcisismo, né, ele pode também estar relacionado com o comportamento, né, da mãe para com o filho, né? Então, vamos pensar sobre isso. É possível essa relação? É. E nós sabemos que essa relação narcisista de mãe para com a filha, quase sempre, normalmente, é uma relação de muito autoritarismo e até de abuso, né? Na prática, a relação da mãe com o transtorno de personalidade narcisista, né, com o filho ou com a filha, é marcado por muitos arranhões e muitas vezes por motivos muito fúteis, por qualquer coisa, né, tornando a convivência insuportável. As provocações, eu diria que são formas didáticas, né, que a mãe utiliza, né, fazendo com que o seu filho reaja de forma negativa, né, criando assim uma situação de vítima. Né? Então, isso é cotidianamente, isso acontece. Por isso, as relações acabam sendo muito marcadas por brigas, por contendas e por aí vai. Né? Mães tomadas por esse transtorno, né, não conseguem ser empáticas. Né? Olha só, não conseguem ser empáticas. Normalmente passa a imagem, né, de que é muito amada e na verdade é alguém muito, mas muito frágil mesmo, com imensa carência de amor. Essa mãe narcisista, né, ela tem a sua autoestima, né, bem baixa, né, e ficam presas ao quê? Quase sempre a traumas de sua infância. Né? Em sua maioria são pessoas, né, cujo desenvolvimento emocional foi pouco estimulado pelos seus cuidadores. Né? Então, esse aspecto aí de mãe narcisista, né, ele também tem aí um lastro com a forma com que essa mãe ela foi cuidada. Né? As mães narcisistas, elas olham para os filhos como se eles fossem uma propriedade. Estão sempre se vitimando e demanda muita atenção. De modo geral, né, é uma mãe que invade a privacidade e muitas vezes, né, expõe de forma constrangedora os filhos. Né? Olha que situação. Na maioria das vezes também, essas mães, né, não vibram com as conquistas dos filhos, falam mal deles como se fossem desconhecidos e desenvolve o senso de inveja, né, na medida em que vai vendo esses filhos prosperarem na vida. Né? Então é por isso dessas mães com esse transtorno, né, delas serem pouco empáticas, né, tanto com os filhos, né, e pode ser que na rua às vezes ela passa, não, na verdade ela passa essa sensação de que é uma mãe muito amada, carinhosa, protetora, mas na verdade em casa a situação é outra. Né? Agora, por que essas mães são assim? De onde que vem esse comportamento? Né? Especialistas entendem que esse comportamento varia de pessoa para pessoa e que possivelmente elas eram assim antes mesmo de ser mãe. Não se pode generalizar naturalmente. A impressão de estarmos falando aqui de mãe narcisista que estamos cometendo um pecado. Né? A gente não fala mal da mãe, não é isso. Nós estamos falando aqui de comportamento ou de transtornos que todos nós estamos sujeitos. Né? Então, nós não podemos generalizar. Né?
Mas, porém, as mães narcisistas muitas vezes não conseguem ter empatia com seus filhos, não conseguem se colocar no lugar do outro, né? Então apenas se enxergam, colocam um sentimento de culpa em seus filhos quando eles não correspondem aos seus desejos. Por isso aquela ideia dela, ela está sempre, né, no lugar da vítima. Não raro, né, os estudos, né, de casos indicam a possibilidade de que essas mães tenham nascido em ambientes abusivos ou até mesmo violentos, né? Não aceitam ajuda, né? Não dispõem também de capacidades cognitivas de ter empatia ou de amar. Então, por isso que são mães que ficam muito presas e limitadas, né, ali no calor de uma situação, não consegue ter essa flexibilidade cognitiva para resolver um conflito, né? Agora, a boa notícia é que existem recursos para minimizar esses problemas. No entanto, a incapacidade de percepção do problema impede a pessoa de buscar essa ajuda, né? Então ela prefere ficar no lugar de quê? Da vítima e culpar quem? O filho pelos problemas, né? Os filhos naturalmente sofrem em nome de um amor de mãe e por isso precisam ser auxiliados para seguir suas vidas com muita dificuldade. Mas esses filhos, né, eles precisam de ajuda para poder continuar a sua caminhada, a sua jornada na vida, né? Agora, o tratamento pode ser demorado, né? Isso é verdade. Mas impede que as mãe e filhos, né, se percam em suas próprias imagens. Não é uma regra, tá bem? Mas as filhas sofrem muito mais, pois as mães projetam mais nelas a experiência e existência delas mesmas, né? Então, resumindo, é uma relação de conflito que quase sempre pesa mais sobre a filha do que o filho, né? Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês, né? Espero que tenha gostado dessa matéria, tá bom? E deixa aí o seu comentário, tá bom?